Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Mineiro, com gol nos acréscimos contra a Caldense. E um personagem bem curioso, um locutor, que tem história nos dois times. Presta atenção na euforia do técnico do Cruzeiro. Também não era para menos, né, Paulo Pessolano? O gol da virada sobre a Caldense saiu a 2 minutos do fim do jogo. Edu! Gol! Foi uma vitória emocionante do Cruzeiro e cheia de curiosidades. Por exemplo, você conhece algum lugar em que o locutor do estádio é um ex-jogador? Aqui em Poços de Caldas, tem. O estádio Ronaldão é uma espécie de segunda casa para o ocupante dessa cabine, o porta-voz da torcida. Com vocês, Paulo Roberto. E mais uma vez a gente reforça a pedido da Polícia Militar para que o torcedor não se aproxime do alambrado. Acho que a locução é mais fácil. Jogar não é para todos, não. Ele foi lateral esquerdo do Cruzeiro na década de 70. Nos anos 80, defendeu a Caldense e quando encerrou a carreira, decidiu morar em Poços de Caldas. Fica uma coisa bem dividida aí, mas a paixão é sempre a primeira, né? E começou aonde? No Cruzeiro, onde eu fui profissional, mas a Caldense tem seu cantinho também privilegiado no meu coração. Curioso. Um jogador com uma história parecida fez o primeiro gol do jogo. Para bater dali a bola desviada. Gol! O atacante João Diogo saiu da base do Cruzeiro para dar alegria para a torcida da Caldense. A veterana terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0. Dois caras decisivos no jogo entraram no segundo tempo, Edu e Rafael Santos. O Pedro Castro teve essa chance. Num bolão do Rafael Santos, que cruzamento, hein? O Rafael Santos acertou o travessão. Tem que perguntar para ele se quis cruzar ou se quis chutar essa. Do lado em que ele atacou, saiu o gol de empate do Cruzeiro nessa cobrança de falta do Giovani. Tentou bater no canto. Gol! Minutos depois, o Giovani e o Paulo Vitor se estranharam e foram expulsos. Isso já nos acréscimos. O Cruzeiro pressionou e conseguiu a virada com o oportunismo do Edu. O gol do atacante garantiu a terceira vitória celeste no estadual. Foi mais um jogo inesquecível na vida do ex-jogador que virou locutor. Uma partida que trouxe mais dúvidas para o técnico do Cruzeiro. Sempre na cabeça do treinador e tudo, Sempre na cabeça do treinador tem um time mais titular. Eu ainda não tenho. É seguir testando os jogadores para decidir os 11. Para depois ir resolvendo quem são os 11 titulares. De uma coisa, o Paulo Pessolano tem certeza. Ele está formando um time batalhador, que foi premiado em Poços por lutar até o fim. A vitória de quem buscou, né? Não foi fácil, o primeiro tempo principalmente, mas o Cruzeiro conquistou essa vitória importante em Poços de Caldas, venceu a Caldense pelo placar de 2-1, o João Diogo foi quem abriu o placar e aí o Giovani Piccolomo fez o gol para empatar e este gol do Edu já nos acréscimos virando para 2-1, aquela confusãozinha básica no final, né? O Giovani e o Paulo Vitor expulsos, Giovani mais um desfoque do Pesolano para a sequência do Campeonato Mineiro, jogo na próxima quarta-feira. Já a gente vai trazer o Josias Pereira para falar sobre essa sequência, mas antes vamos ouvir, né? O técnico cruzeirense, o Pesolano, destacou a virada conquistada em Poços de Caldas e revelou que na cabeça dele já tem um time titular, ainda está fazendo os testes para confirmar isso. Sim, sempre na cabeça do treinador e tudo, tem um time mais titular, mas eu ainda 11 não tenho. Eu tenho capaz que 20 titulares, mas tenho que ver bem, mas temos um time na base na cabeça, estamos olhando ele, estamos vendo quem pode jogar em que posição, assim que vamos a ver quando temos a oportunidade de já ver eles, né? Eu quero já fechar o Mineiro com um time mais perto ao 11 titular, mas nós estamos começando a trabalhar, não porque, não sei, o jogo passado perdimos e falamos isso, hoje ganhamos, falamos isso, não. Nós estamos vendo jogadores, hoje viram que colocamos de novo a Giovani de lateral direito, a Daniel, titular Adriano, eu quis colocar de volante para ver, depois trocou com Marco Antônio, eu estou vendo, quero
ver todos los jugadores donde puede jugar, Mateus Silva de zagueiro por izquierda, a ver si también puede hacerlo. Entonces estamos siempre viendo, más allá de resultado, ¿no? Hoy, para mí como entrenador, el resultado siempre es importante, siempre se hago ganar, mas hoy lo más importante es el funcionamiento, y yo gostei mucho del funcionamiento del segundo tiempo. Y lo que falamos eso, no responder, sino ser el protagonista del primer tiempo. Lo que hicimos en el segundo tiempo teníamos que haber salido a hacerlo desde el primer tiempo. Así que eso es lo que fica para nosotros y nada, seguir trabajando y seguir movimentando el time, seguir probando jugadores y dar la oportunidad a todos para después ir resolviendo quiénes son los 11 titulares. E o técnico Pesolano também comentou sobre os atacantes de velocidade, porque com Vitor Leque no DM, Vagninho suspenso, o time teve ainda menos opções neste fim de semana. Ele respondeu se o elenco precisa de mais atletas para esta função. Não, estamos vendo, eu já vi a Bidu fazendo isso em outro time, né? Eu acho que ele pode fazer de punta, bem aberto, por esquerda, tem canhoto, tem bom cruzamento de bola. Y con Rafael también pegamos pierna cañota, entonces abrimos más el campo y más profundidad, eso es verdad. Mas estamos probando que más dentro del plantel que tenemos, quién lo puede hacer. También tenemos a Bruno José que puede hacer por la derecha. También tenemos a un menino en la sub-20 que también vamos a ir viendo él, es un entrenamiento y todo que también puede hacer. Así que ainda é apresurado a ver si tiene que llegar algún otro jugador, mas estamos viendo bien, estamos viendo todos los jugadores, quién lo puede hacer. Y después vamos a sacar nuestras propias conclusiones y ver si se necesita o no algún jogador mais. Importante, né? Essa vitória do Cruzeiro de virada para cima da Caldense, 2-1. Importante porque vinha de uma derrota no Clássico, né? Apesar de todos os problemas, tudo que a gente já comentou, a arbitragem que de certa forma foi determinante em alguns lances capitais do jogo, mas conseguir esta vitória muito na raça, porque sai no último minuto a virada. Eu acho que o Campeonato Mineiro ou os campeonatos estaduais não dizem muito o que vai ser a temporada, porque vira e mexe a gente acompanha um campeão de um campeonato paulista, vai mal no Campeonato Brasileiro e por aí vai. Então por isso que eu acho que não diz muito. Mas pro momento, essa vitória dá um alívio para o trabalho do treinador, sem dúvida, né? E não foi um jogo com grande exibição, né? Já não tinha sido, assim, uma grande partida que o Cruzeiro fez, por exemplo, contra o Atlético em São João del Rei. Então, vinha criando, né, essa pressão aos poucos, e isso não é interessante. Então é bom que vença logo, que consiga aos poucos, né, o resultado, para que haja tempo, haja mais desse alívio, né, para os jogadores trabalharem a situação de jogo. O Cruzeiro está tendo um pouco de dificuldade, Léo, na hora de colocar a bola na linha de fundo, né? Até o Paulo Pesolano, a gente percebe já algumas características dele no time, como por exemplo, reter mais a bola no ataque. O Cruzeiro fazia menos ao longo dos últimos anos, então tá tentando aos poucos, só que aí tem essa dificuldade, e talvez esteja atrelado a essa resposta que ele deu, né, sobre as peças disponíveis para fazer ali aquelas funções nas pontas do campo. Então eu acho que o Cruzeiro aos poucos vai ganhando uma cara, vai ganhando uma forma, né, e a gente vai ver isso mais vezes na sequência. Concordo que não dá pra gente tirar muitas avaliações, né, do Campeonato Mineiro, mais um jogo enfrentando outras circunstâncias além do adversário, mas é claro que vai havendo algum tipo de evolução. Agora, a gente vai conversar com o Josias Pereira sobre essa sequência, né, do Cruzeiro, sobre tudo que está acontecendo de novidade também a partir desta segunda-feira. O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta. Diga lá, Josias, um abraço para você, boa tarde. Muito boa tarde, Pedro Abílio, Léo Campos, a todos os ouvintes da Rádio Super. A gente traz as informações do Cruzeiro, a equipe celeste que inicia mais uma semana de preparação, agora buscando o compromisso diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. Lá no Mineirão já tem uma boa notícia, que é o retorno do lateral direito e também volante Rômulo, ele que se recuperou da Covid-19 e já está totalmente liberado para os treinamentos na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro, que para essa partida contra o Democrata tem inclusive uma novidade para a torcida,
que é a parceria com o Laboratório Integral. A torcida, que é o sócio torcedor do Cruzeiro, vai poder fazer o teste de Covid por R$55. Já é um preço bem mais em conta do que a gente tem visto aí no mercado, né? 120 mais o ingresso, é um preço bem salgado para o torcedor que quer acompanhar as partidas do Campeonato Mineiro. A gente falava na manchete ainda sobre a situação do zagueiro Oliveira, que será apresentado no Cruzeiro de forma oficial nesta segunda-feira, com uma coletiva à imprensa. Ele que chega emprestado pelo Atlético Goianiense, jogador importante nessa característica defensiva do Cruzeiro. Ele que também já atuou como volante, pode ser aquele cara que o Pessolano busca para fazer aquela transição também entre a defesa, o meio-campo, né, e o ataque, consequentemente, do Cruzeiro. Ele que busca jogadores defensivos que saibam atuar até de forma mais adiantada. A gente falava sobre o atacante que pode deixar o Cruzeiro, é o Marcelo Moreno, né? Inclusive o nosso próprio Piquitito já trouxe a informação na semana passada que Marcelo Moreno não conseguiu aí chegar a um acordo com a diretoria atual do Cruzeiro, a SAF. Por isso, ele dá adeus ao Clube Celeste. Essa que foi a terceira passagem dele pela Raposa, agora vai fechar aí muito possivelmente com o Cerro Porteño nesta segunda-feira e até, quem sabe, na terça já ser anunciado pelo clube paraguaio. Outra informação do Cruzeiro referente ao zagueiro Fabrício Bruno, que hoje atua pelo Red Bull Bragantino. Fabrício Bruno, que tem, de acordo com o Cruzeiro, ainda 20% de seu passe ligado à Raposa. Com isso, o Flamengo está de olho no jogador do Red Bull Bragantino e pode contratar esse jogador por 2,5 milhões de euros. Com isso, o Cruzeiro iria faturar aí cerca de 3 milhões de reais nessa negociação por 20% dos direitos e poderia ainda embolsar uma graninha pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, já que o jogador foi revelado na Toca da Raposa. Essas são as informações do Cruzeiro, lembrando que hoje temos ainda a votação para a exclusão de forma definitiva do ex-presidente Wagner Pires de Sá do Conselho do Cruzeiro. Essa votação, que eu não sei a cargas d'água, será totalmente fechada à imprensa. Vai acontecer lá no ginásio Dona Salomé, no Barro Preto, no Clube Esportivo do Cruzeiro. Finalmente, depois de 546 dias que o Ministério Público, a Polícia Civil, concluiu as investigações, até colocando o Wagner Pires como réu nesta procuração, nesta ação aí do Cruzeiro, naquela polêmica relacionada às dívidas do clube, aos crimes, né, Léo, e também Pedro Abílio, que foram cometidos contra o Cruzeiro. Agora o Conselho do Cruzeiro vai se reunir para tirar Wagner Pires de Sá do seu rol de membros. Uma demora gigantesca, mas quem sabe agora vai ter uma conclusão esta história. Essas são as informações da Raposa. Josias Pereira. É isso aí, Pedro Abílio. O Cruzeiro que também retomou as atividades nesta segunda-feira, um treino às 10 da manhã. Os jogadores que estiveram em campo na partida do último fim de semana, eles fizeram aquele regenerativo. A gente teve muito trabalho dos goleiros, né? O Cruzeiro colocando a galera para trabalhar, Rafael Cabral, os outros jogadores aí também que fazem parte deste Gol Celeste, e fica a expectativa para esta semana para a solução aí do caso do Gabriel Brazão. Os documentos, ao que tudo indica, já chegaram à Toca da Raposa, falta o Cruzeiro anunciar aquela velha novela do Brazão, que tá treinando na Toca, mas ainda não teve aquele aval oficial da Inter de Milão para o empréstimo dele aqui no Cruzeiro. Inclusive, ele esteve nos treinos da seleção brasileira e até a assessoria do Cruzeiro falou assim, ó, não diga que ele tá aqui não, ele tá aqui, mas não fala que foi a gente não, tá? É uma coisa engraçada nesses dias de Brazão com a seleção brasileira. E nós tivemos a volta do Rômulo, recuperado de Covid, e o Cruzeiro aí não vai poder contar com Giovani para esta partida contra o Democrata, jogador que está suspenso. São as informações do Cruzeiro, aguardando para que finalmente aconteça a situação do nosso grande Wagner Pires de Sá,
persona totalmente não grata no Cruzeiro. Como eu disse aí também no noticiário, não sei como vai ser fechada a imprensa, vai ser uma reunião ali secreta do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E outro resultado não é esperado, né? Ó, se acontecer outra coisa, tem que ir lá na porta do Clube Poliesportivo do Cruzeiro e terminar de acabar com todos os conselheiros que estão lá, né? Então a gente tem que ficar aí já com a matéria pronta da exclusão de Wagner Pires de Sá. É impressionante como essa situação foi se arrastando, né? Não tem muito o que se resolver nisso. É definir, pronto. Estão comprovados, né? Diz o Cruzeiro que era questão jurídica, né, Pedro? Sim. Que, na verdade, até o Wagner entrou na justiça pedindo alguma situação ali para não ter. Né? São colocados. Isso, para não ter essa exclusão dele, mas a gente sabe que depois o Cruzeiro se fechou de forma jurídica para conseguir a exclusão de Wagner Pires de Sá.